E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui. 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0. Sim, esse é o título do livro, da Fernanda Calef Barbeta, que saiu pela CEP Editora no ano de 2022, inclusive venceu o 7º Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria romance. Vamos ver se a câmera ela pega aqui, porque às vezes ela não gosta muito de pegar. Acho que dá pra ver, né? Sim, gente, esse título parece muito maluco, né? Mas sim, esse título faz todo sentido com a estrutura da obra. Eu li ele agora nas minhas férias, né? Falei lá no vídeo de leituras das férias que foi uma das coisas que eu mais gostei de ler. Achei até bastante interessante e uma coincidência muito grande, porque eu venho escrevendo um texto que eu não sei ainda como é que ele vai ser. Assim, tem uma grande ideia, mas ele também tem uma questão do fragmento e de uma questão numérica, uma relação com a matemática. Mas a história ela é completamente diferente dessa aqui. Enfim, mas não é do meu livro que eu tô falando aqui, que é um livro que eu nem sei se um dia vai ficar pronto. Vamos falar desse, que tá pronto, tá muito bom, e você precisa conhecer. Essa é a história da Luísa, gente. A Luísa, ela vai ter um jeito muito próprio de contar a história dela. Ela que vai contar a própria história, e ela vai contar a partir de fragmentos. A gente tem uma linha que avança no tempo, mas muitas vezes ela vai e volta. Ela vai contar a história dela, é quase que um romance de formação dela muito pequena, quase não, eu acho que dá pra chamar de romance de formação, mais uma pegada contemporânea, evidentemente. E ela vai contar, ela que perdeu, ela já não tinha o pai, ela perde a mãe muito pequena, e ela é obrigada a ir morar com uma mulher que ela não conhece, que é uma amiga da mãe dela, que ela chama de tia, e que em algum momento depois, eventualmente, ela vai acabar indo para um orfanato, né? E aí talvez ser adotada por uma outra família. E a maneira como ela escreve é uma maneira... e cada capítulo é como se fosse uma lista, ela vai contar. Porque ela começa justamente assim, ó. O primeiro capítulo é justamente começando a contagem. Se você conta as coisas que aconteceram na sua vida, elas passam a fazer sentido. Doutora Camila na 4ª consulta. Então, o que nos parece de início, né? Ela tá falando com provavelmente uma psicóloga, uma psiquiatra que seja, e aí ela escreve, resolvi começar a contar. E ela vai contando mesmo, gente, olha aqui. É uma lista, contando. E aqui, vou abrir no meio para vocês verem. Olha só, um outro capítulo também com listas. E todos os textos são aqui. Às vezes eles têm continuação, tem um cordão umbilical, às vezes não, mas para falar de alguns assuntos específicos, então, da vida dela, né? Ela no orfanato, ela com a amiga dela, as perdas, a saudade, a dificuldade, o preconceito que ela sofre, né? E de como ela criança não consegue dar conta de falar, né? Do sofrimento que ela está tendo, de expressar linguisticamente falando, tudo que está preso dentro dela e todo o sofrimento que dela tem, porque a vida era ok, né? A vida era uma vida gostosa, era ela e a mãe e um cachorro, e de repente a mãe morre, o cachorro fica com uma vizinha, e ela sai de São Paulo e vai morar no interior de Minas, e onde ela não conhece ninguém, e essa mulher que era para cuidar dela é uma pessoa que é má com ela, né? Não tem paciência, acha que está fazendo inclusive um favor, né? Que ela é muito nobre de criar a menina. Então são todas essas questões que passam pela vida dessa garota. Ela vai ter que tentar lidar com isso. Então você imagina o que é para uma cabeça de uma criança lidar com essas perdas, né? E com esses abandonos, né? Porque ela tem alguns abandonos e algumas tragédias ao longo da vida. E a autora é muito feliz aqui, gente, em muitos momentos, assim. Eu acho que é um livro de um tamanho ok, tá? É um livro de 200 e quase 290 páginas, né? Mas você não sente que são quase 300 páginas. Você sente que ela tem umas 150, porque é dinâmico, né? Às vezes a linguagem ela é poética, né? E você precisa, né, ali de um tempinho, você não é uma ação corrida, né? Como eu falei. Mas como são fragmentos, então a gente acaba lendo de fato, porque de fato é menos texto, né?
mas não é um texto simplório, né? É um texto que é muito bem pensado, porque há algumas coisas que ela escreve em alguns momentos da vida. O que eu sinto é que a escrita dela evolui com a vida dela, né? Então há coisas que ela não entende na vida, essa personagem, então ela vai fazer algumas associações que parecem até ingênuas em algum momento, mas é porque é fruto da idade. Mas ao mesmo tempo mostra uma inteligência, uma sagacidade que às vezes as crianças têm, e de uma lógica de associações que a cabeça do adulto geralmente não faz mais, né? A gente perde esse dom a gente vai colocando muros, né? Não é que a gente perde um pouco, claro, o dom da fabulação, mas tá além disso, né? A gente perde a flexibilidade da palavra. A gente perde a flexibilidade do discurso, muitas vezes, né? E aqui a criança tem isso, a criança, a adolescente, então ela vai construindo isso de uma maneira muito feliz, a autora. E a gente então consegue entender porque, de fato, esse livro ganhou um prêmio, porque ele é muito bem pensado, ele é muito bem acabado, né? O livro é uma lista com números, olha o título, né? É uma equação, né? E outra coisa que é legal, porque tem alguns termos ou algumas sensações que ela vai, como eu posso dizer, regurgitando ao longo da obra, né? Eu acho que o principal é o abandono. O abandono, ela faz isso com outras coisas também, mas o abandono é o que mais conecta esses textos, né? Então, assim, ela fala que, por exemplo, tem uma frase: todo esquecimento é abandono, toda partida é abandono, todo não sei o que é abandono. Então ela vai pegando essa frase e vai repetindo ao longo da narrativa com algumas pequenas transformações, né? Então eu acho também isso muito interessante, porque é um texto voltado para si mesmo, né? Nessa reflexão sobre o abandono, porque é uma vida marcada por abandonos. E quando não há abandonos, há muita imposição. Quando ela é abandonada, de fato, já há imposições da vida, de pessoas, de estruturas, e depois que, de certa forma, de alguma maneira, ela é acolhida, é um acolhimento quase como uma substituição, no sentido em que você tá aqui para tapar um buraco e ainda assim você vai viver dentro de uma cartilha, né, que você não pode sair, então você não tem muita escolha, sabe? Então o livro ele vai caminhando por essas trajetórias. Vamos ler um trechinho? Começando a contagem. Se você conta as coisas que aconteceram na sua vida, elas passam a fazer sentido. Doutora Camila, na 4ª consulta. Resolvi começar a contar. Minha história é uma história de abandonos. 2. Vou começar pelo segundo abandono, porque foi a partir dele que as coisas deixaram de fazer sentido. 3. Começar pelo segundo não faz o menor sentido. 4. Sentido, 7 letras. 5. Eu nasci no dia 7 de outubro de 1970. 6. Meu nome é Luísa Martins Riscado Couto. 7. Hoje é 8 de julho de 1985. 8. Tenho 14 anos, 9 meses e 1 dia. Tem isso também, às vezes ela arrisca a palavra, né? É uma coisa para quem tá aí atento à literatura contemporânea, é uma coisa que, por exemplo, a Lili Bey também faz, e outros autores também fazem, né? Então é interessante isso. E também nessas listas que ela vai fazendo, ela vai meio que aprendendo as palavras e vai escrevendo, às vezes, o significado, né? E vai tentando aprender o significado dessas palavras. Olha aqui um exemplo. 6. Canalha. 7 letras. Pessoa sem moral, desonesta, patife, infame. Reunião de pessoas desonradas e desprezíveis, que se pode referir ao que é vil, sem valor, ordinário. 4. Pai que abandona mulher, filho e cachorro. Ou seja, é uma definição de dicionário ali, porque essa palavra aparece em algum lugar e ela não sabe o que é essa palavra. Alguém fala para ela e ela vai lá e busca essa palavra e vai tentar entender, né, a divisão silábica, o número de letras às vezes. E aí as definições de dicionário, depois uma definição dela,
né? Então é aquela palavra aplicada ao seu contexto, ou seja, a experiência da linguagem a partir da própria vivência. E o livro segue até a sua maioridade e não dá para falar muito mais coisas, senão vai estragar a experiência de leitura de vocês, entregar muita coisa. Mas eu acho que deu para falar, eu falei aqui e repito que é um livro muito interessante. Então leiam sim 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 0, da Fernanda Calef Barbeta, publicado pela CEP Editora. Gostou da resenha? Achou interessante a premissa do livro? Escreva aqui nos comentários. Você já leu esse livro? Escreva aqui também a sua opinião. E se você tiver outros livros, né, aí que você conhece, que tem esses formatos mais arrojados, né, uma proposta estética diferente, indica pra mim aqui o título nos comentários. No mais, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.